Oi, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de obras para vestibular aqui da Unipinhal. Eu sou Yasmin Fini, sou estudante do curso de Letras e estou aqui hoje para fazer uma análise sobre a obra Niket, da autora Paulina Chiziane. O título Niket significa uma dança de origem moçambicana, que é uma espécie de rito de passagem de uma mulher, né, que acontece de quando ela é uma menina para quando ela vai para a fase adulta. Nesse rito, as mulheres demonstram sua sensualidade, os seus atributos, a fim de iniciarem a vida amorosa. E algo importante de ressaltar é que a Unicamp escolheu essa obra para integrar a lista porque existe uma defasagem muito grande do ensino de literatura africana no nosso ensino médio, no ensino fundamental. Então, para cumprir essa função de apresentar ao aluno uma obra de um país que também contém a língua portuguesa como língua oficial, a Unicamp escolheu Niket para integrar a lista de 2022. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu com a obra Terra Sonâmbula, do autor Mia Couto, em outros anos. Então vamos começar a entender um pouquinho, primeiro, a partir da autora. Quem é Paulina Chiziane? A Paulina, ela é uma mulher moçambicana, negra, atualmente ela tem 66 anos e ela publicou, além de Niket, outras obras. Viveu grande parte da sua vida em Maputo, que é a capital de Moçambique, participou ativamente de militâncias, inclusive uma das que ela participou foi a Frente de Libertação de Moçambique, que é um evento que ocorreu pela busca da independência do país, e ela também atuou como enfermeira na Cruz Vermelha durante a Guerra Civil, que aconteceu até o ano de 1992. Além disso, a Paulina encontrou na escrita uma forma de se expressar. Ela pôde escrever suas ideias, seus posicionamentos. Inclusive, ela foi a primeira mulher que publicou um romance em Moçambique. A gente tem que comentar um pouquinho mais para entender em qual contexto o livro está inserido. Moçambique também foi um país colonizado por Portugal. Ou seja, ele também tem a língua portuguesa como língua oficial. Só que Moçambique, geograficamente, tem uma distância bem grande do Brasil. Ele fica no sul da África, né, do continente africano, e é banhado pelo Oceano Índico, enquanto o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Mas, justamente por causa de sua colonização, existem algumas semelhanças culturais entre os dois países. Inclusive, Moçambique só adquiriu sua independência a partir de 1975, enquanto o Brasil adquiriu sua independência em 1822. Ou seja, existe uma diferença de 153 anos entre uma independência e outra, e isso é justificado porque a África, por ser um continente mais pobre, teve maior dificuldade em se desprender da Europa. Então, ela só conseguiu sua independência a partir do momento em que a Europa se enfraqueceu devido ao fracasso na Segunda Guerra Mundial. Um outro ponto muito interessante que a gente vai observar ao longo dos trechos que serão lidos aqui na nossa análise é que o norte e o sul de Moçambique é muito bem delimitado em relação à sua cultura. Enquanto no norte se tem uma influência do Islã, porque o Islã também participou da colonização de Moçambique, o sul tem mais influência da Europa, que tem seus valores pautados na religião cristã. Isso vai, assim, aparecer em diversos momentos. E também é muito importante para que a gente consiga compreender exatamente o que Paulina quis mostrar com o enredo de Niket. Vamos lá. Essa edição que tá aqui, ela é edição da Companhia das Letras, publicada em 2021, porque antes de ser publicada essa edição, era muito difícil encontrar Niket na versão física. O vestibular da Unicamp, além de possibilitar a inserção
do livro na vida dos jovens, dos estudantes, vocês que estão prestando vestibular, também possibilitou que esse livro fosse publicado por uma editora, que no caso é a Companhia das Letras. Algo muito relevante é que essa obra ela é escrita por uma mulher, narrada por uma mulher, e o título dela faz referência a um rito feminino, ou seja, existe muita representatividade dentro desse livro. A narradora escreve, então, em primeira pessoa. O enredo se passa em Maputo, né, na capital do país, mas as personagens nem todas são do mesmo lugar, de Maputo. Foi publicada no ano de 2002, então é contemporânea a gente, porque faz só 19 anos, então muitos dos temas tratados ainda são tabu na nossa sociedade, mas também a história é contemporânea a esse ano, então acredita-se que seja ali entre o final do século XX e o início do século XXI. Esse livro, né, ganhou o primeiro Prêmio José Craveirinha de Literatura, instituído pelo AEMO, que é a Associação de Escritores Moçambicanos, no ano de 2003, juntamente com livros do Mia Couto, que também é esse escritor moçambicano que eu mostrei no início para vocês a obra, né, que é o Terra Sonâmbula, que também já esteve na lista do vestibular da Unicamp em outros anos. Além disso, a gente tem que comentar aqui e dar um destaque especial para a escrita da Paulina, que é uma escrita muito lírica e muito musical. Então a gente vai ler 3 trechinhos e entender quais são os aspectos que diferenciam a escrita da Paulina dentro dessa obra. Então vamos fazer a leitura dos trechos e entender quais são as figuras de linguagem que a Paulina utiliza no livro. Na terra do meu marido sou estrangeira, na terra dos meus pais sou passageira. O que a gente observa aqui? A presença da rima, certo? Estrangeira com passageira. Mas não sou de lugar nenhum. A minha alma é minha morada. Mas onde vive a minha alma? Uma mulher sozinha é um grão de poeira no espaço, que o vento varre pra cá e pra lá, na purificação do mundo. Uma sombra sem som, nem solo, nem nome. Outra figura de linguagem que está presente aqui é a aliteração. O que é a aliteração? A aliteração é quando a gente utiliza a mesma consoante em palavras seguidas para dar a ideia de um som, né? Para dar um efeito sonoro. Então, onde a gente observa isso? O vento varre, então VV, para cá e para lá. PP. Onde isso ocorre de novo? Uma sombra sem som nem solo. Então, sem som, solo. A letra S está presente, a letra P está presente, a letra V está presente mais de uma vez. Então causa esse efeito dinâmico na leitura. Uma outra figura de linguagem presente também é a comparação. Um manto de recordações amargas invade a minha mente como pirilampos. O que é isso? É você pegar um aspecto abstrato e comparar a algo concreto, ou seja, o manto de recordações, que é abstrato, invade a mente como pirilampos, certo? Então é uma outra figura de linguagem que a gente vê presente, que também ocorre no próximo trecho, que é o seguinte. A boca dela é um caju fresco, vermelho, colhido no divino cajual. O sorriso dela brilha mais que diamante. A sua voz solta cantos, solta pombos brancos, pérolas, pepitas de ouro. O terceiro trecho também tem a presença de comparação, mas tem principalmente a presença de metáfora. O que é a metáfora? Vamos entender aqui no trecho. A boca dela é um caju fresco, vermelho, colhido no divino cajual. O que é a metáfora, então? A metáfora, ela pega um nome, que é o substantivo, e transforma em adjetivo, que significa característica, ou seja, a boca dela é um caju fresco. Não quer dizer literalmente que a boca dela é um caju, mas quer dizer que a boca dela é como um caju fresco, no sentido de que ela tem a cor do caju, a frescura do caju. Então, qual que é a diferença da comparação e da metáfora? É justamente a ausência do como. O como está implícito
nessa frase. Então vamos continuar. O sorriso dela brilha mais que o diamante. Aí que tá a comparação. Você está comparando a boca dela, né, o sorriso dela, que brilha mais que um diamante. A sua voz solta cantos, solta pombos brancos, a presença da rima. Pérolas, pepitas de ouro. Então a escrita da Paulina é muito rica em relação às figuras de linguagem, à musicalidade, ao lirismo. E isso é importante porque a Unicamp pode pedir para você identificar em um trecho qual é a figura de linguagem utilizada, qual foi a comparação feita, qual é o efeito de rima do trecho. Então é muito importante se atentar a isso durante a leitura. Então vamos falar sobre a história, que a Paulina conta pra gente em Niket. Ela conta a história da Rami, que é uma mulher de 40 anos, mais ou menos ali na meia-idade, uma mulher que ela é dona do lar, mãe de 5 filhos e casada há 20 anos com Tony, que possui lá seus 50 anos também, e é comandante do alto escalão da polícia de Maputo, ou seja, exerce um cargo, né, muito importante. Certo dia, um dos filhos de Rami vai até a rua e, sem querer, por acidente, taca uma pedra no carro do vizinho. Essa situação causa um rebuliço ali no bairro e o proprietário do veículo quer tirar satisfação com a Rami. E quando a Rami sai de sua casa, ele percebe que não há nenhum homem. E ele faz um comentário. Ah, essa casa é uma casa sem a presença do homem, por isso que isso acontece. Isso causa uma crise irreversível na Rami. Porque a partir deste momento, ela começa a se questionar. Onde que tá o Tony? Por que o Tony não aparece nessa casa? Tem até um trecho do livro, né? Neste exato momento em que ela percebe isso, ela conta pra gente, né? Esse questionamento que ela cria acerca dessa situação. Esta falta de ordem é falta de homem nessa casa, desabafo. O Tony é culpado de tudo isso, sempre ausente. Primeiro foi uma noite de ausência, depois outra e mais outra. Tornou-se hábito. Ele diz-me que faz turnos à noite, que supervisa o trabalho de todos os polícias, pois é quando a noite cai que os ladrões atacam. Faço de contas que acredito nele, mas os passos dos homens são rastros de caracal, não se escondem. Sei muito bem por onde anda, ou seja, já existe uma desconfiança da parte da Rami. Ela começa a se questionar, será que sou eu? Eu que tenho culpa dele estar saindo de casa? Eu que não me arrumo o suficiente? Eu que não ofereço atributos o suficiente? Ou será que existem mais pessoas por trás desse sumiço do Tony? Rami vai em busca do motivo pelo qual Tony está sempre fora de casa. Ela começa a estabelecer uma relação ali com o espelho dela. Esse espelho representa o autoconhecimento, porque ela vai se questionar, espelho, espelho meu, assim como na Branca de Neve, o que falta em mim? Então tem aqui um trecho, né, que eu vou ler para vocês sobre o espelho, justamente para frisar que essa relação com o espelho significa autodescoberta. Isso também pode ser uma pauta, né, de interpretação de alguma questão. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto. Meu Deus, grandes olheiras. Tenho andado a chorar muito por esses dias, choro até demais. Olho bem para minha imagem com esta máscara de tristeza, pareço um fantasma. Essa aí não sou eu. Ou seja, ela começa a se perguntar, será que é o fato de eu não ter me cuidado? Olha o que o Tony causa em mim, eu tô parecendo um fantasma. Ela tenta recorrer a magias, ela tenta recorrer a feitiços, a conselhos e nada adianta. Tony não volta para casa. Então, ela resolve ir atrás das possíveis outras mulheres de seu marido. Ela vai atrás de todas, uma por uma, e descobre 4 mulheres. Julieta, Luísa, Sali e Mauá. Com as outras mulheres, Tony também tem relações e filhos. E quando ela faz esse encontro com essas outras mulheres, não é nada pacífico. Ela bate em 2 mulheres, ela entra em conflitos de palavras, ela se machuca, ela se arrepende, ela se culpa. Mas por fim, ela entende que essas mulheres estão na mesma condição que ela, de vítima.
Toni não está presente em nenhuma dessas famílias. Todas as vezes em que ela vai nessas casas, Toni não está lá. Então ela começa a se questionar. Será que o problema é com essas mulheres ou é com Toni? A princípio, ela acha que essas mulheres são rivais. Depois acontece esse movimento de compaixão. E quando acontece essa compaixão, a Rami opta, então, por unir essas mulheres junto a ela. Então, as 5 mulheres se unem, vão até Toni e pedem uma satisfação. Pedem para que ele assuma igualmente a todas. Então, quando essas 5 mulheres se unem a Toni e formam essa grande rede, uma grande família, elas estão assumindo uma relação de poligamia. O que é a poligamia? Significa muitos casamentos. Então, é quando um homem possui mais de uma parceira, ou até quando uma mulher possui mais de um parceiro, o que é mais incomum e principalmente, né, no contexto em que o texto está incluso. Mas a poligamia, ela acontece nesse livro, é o grande tabu para Rami. A Rami se vê muitas vezes, apesar de acolher as suas rivais, ela se vê muitas vezes confusa, porque ela gostaria de ter Toni só para ela. E isso já entra, então, nos principais temas que o texto trata. O que é a sororidade? Sororidade significa união entre as mulheres. Então, vamos aqui examinar um trecho em que a Rami comenta sobre a sororidade e analisar como que isso se aplica, né, na história. Somos éguas perdidas galopando a vida, recebendo migalhas, suportando intempéries, guerreando-nos umas às outras. O tempo passa e um dia todas nós seremos esquecidas. Cada uma de nós é um ramo solto, uma folha morta ao sabor do vento. Explico. Somos 5. Unamo-nos num feixe e formemos uma mão. Cada uma de nós será um dedo, e as grandes linhas da mão, a vida, o coração, a sorte, o destino e o amor. Não estaremos tão desprotegidas e poderemos segurar o leme da vida e traçar o destino. Então, eu falei lá que sororidade é a união entre as mulheres. A Rami, num movimento contrário do que muitas mulheres fariam nessa situação, ela busca cada parceira do Toni e mesmo que a princípio ela brigue com essas mulheres, depois ela faz um movimento de união. Essa união é a sororidade. Ela adquire compaixão porque ela percebe que todas estão na mesma posição. Todas são vítimas do Toni. Todas foram abandonadas com filhos. Todas passam dificuldade, solidão. Então, o que a Rami faz é um movimento de sororidade. Essas mulheres, elas se ajudam a crescer financeiramente, inclusive. Elas montam negócios, passam a não depender de Toni em um dado momento da narrativa. Então, essa união faz a força para que elas juntas consigam subverter a situação. E agora a gente vai comentar sobre um outro aspecto também muito importante, que é o papel do homem e da mulher. Basicamente, isso também entra no contexto de sororidade, porque se a mulher precisa odiar uma a outra para viver, para a gente viver nesse sistema, por que não acontece o mesmo com o homem? Justamente porque a ideia da mulher na sociedade é diferente da ideia do papel do homem. A própria Rami comenta isso em um dado momento do texto. Todas falam em segurar. Segurar sempre. Segurar é defender. Qualquer dia me pedem para segurar as rédeas do mundo. Segurar os raios de sol. Segurar uma rajada de vento. Para as mulheres, o eterno conselho é: segura, fecha, cobre, esconde. Para os homens é: larga, voa, mostra. Pode alguém compreender as contradições deste mundo? Ou seja, ela se questiona. Apesar dela mesma reproduzir o machismo em diversos momentos do texto, ela se questiona. E é isso que é importante em Niket. Porque ela não é uma obra de aceitação da condição da mulher.
Então é uma relação complexa. Enquanto para o homem ela usa verbos, né, larga, voa, mostra, verbos, né, de libertação, para a mulher ela usa verbos como segura, fecha, cobre, esconde, uma ideia de prisão. E retomando também um outro aspecto que eu comentei lá no início, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a diferença entre o norte e o sul. Lembrando que no norte tem uma influência maior do islamismo, que é uma religião que aceita melhor ter várias esposas. Já no sul, a gente tem a ideia do cristianismo, que é a ideia da família cristã, unida, monogâmica. Então, a Rami, ela é da origem do sul. Então, ela é uma mulher monogâmica. Por isso, ela tem tanta dificuldade em entender a questão do amor poligâmico. As outras mulheres do Tony, como a Luísa, a Sali e a Mauá, elas são mulheres do norte. Por isso, ocorre um embate de ideias entre essas 5 mulheres. E aqui a gente tem um trecho que ilustra o que as personagens, especificamente a Mauá, acredita em relação a um relacionamento. A nossa sociedade do norte é mais humana, explica a Mauá. A mulher tem direito à felicidade e à vida. Vivemos com o homem enquanto nos faz feliz. Se estamos aqui, é porque a harmonia ainda existe. Se um dia o amor acabar, partimos à busca de outros mundos com a mesma liberdade dos homens. Então, o principal é ter em mente que Niket é uma obra muito importante, atual, com vários temas em questão, não somente esses que eu comentei. Por isso é importante que todos leiam a obra, mesmo com a análise que foi feita, né? Que não foi um resumo da obra, porque eu não contei todos os aspectos da narrativa, mas foi uma análise dos principais pontos. Entre em contato com o livro, leia a obra, estude mais sobre o assunto, porque eu tenho certeza que a Unicamp vai explorar vários aspectos, né, dessa narrativa. Além de pro vestibular, é importante para a vida, porque nessa obra a gente desconstrói muitos conceitos que estão enraizados dentro de nós. É uma obra escrita por uma mulher negra, de um outro continente, uma cultura diferente, então vale a pena um investimento. Eu agradeço pela atenção, eu deixei o meu contato para se alguém quiser o material eu posso estar enviando, então pode me enviar um e-mail. Estudem, boa sorte e até mais!